é Marcela e esse é meu primeiro vídeo de resumo de como foi o meu estudo durante a semana. Antes de começar, eu quero avisar que eu não vou fazer edição desse vídeo, não vou fazer cortes, não vai ter vinheta, não vai ter nada nesse canal, porque isso requer tempo para duas coisas, né? E tempo é uma coisa que eu não tenho, né? Tempo para aprender a editar vídeos e tempo para editar os vídeos. E como eu priorizo o meu estudo, né? Convenhamos, né? Eu estou há 7 anos estudando e até hoje passei em concursos, em alguns concursos, mas não o que eu desejo. Então, eu priorizo, ainda hoje eu priorizo o meu estudo e porque eu acho que se eu não priorizar vai ser pior ainda, meu rendimento seria pior ainda. Então, para dar uma explicação de que não vai ter vinheta de começo de vídeo, não vai ter nada, é só um vídeo cruzão mesmo, fazendo um resumo dos meus estudos durante a semana, que o foco aqui é o diário de um estudo diário, né? Então, é como se esse vídeo, esse canal aqui é um diário de como é o meu estudo durante a semana, e o estudo em si, né? Então, para começar, explicando também, né, que eu estou vindo de praticamente, acho que 3 meses sem estudar. Eu não gosto muito de ficar muito tempo sem estudar, de ficar tanto tempo assim sem estudar, mas acabou que na vida, né, a gente não faz sempre como a gente planeja, né? Ao longo desses 7 anos eu aprendi que tem que ser feito conforme dá, né? E aí conforme dê, né, fazer bem feito. Eu comecei essa semana eu vou ser bem sincera, eu fui bem melhor do que o esperado, porque como era a primeira semana gravando e a primeira semana voltando a estudar, eu me surpreendi. E eu acho que isso foi por 2 fatores. O primeiro fator, que eu estou gravando com o meu celular. Então, isso me ajudou muito, né? Porque a partir do momento que o celular está ali, gravando, eu não fico com tentação de pegá-lo, né? Essa tentação de ficar olhando o WhatsApp, tipo, tá estudandinho isso aqui, não, olha só o videozinho ali, né? Então, apesar de que eu também não tenho redes sociais, então isso facilitou bastante, né? O celular ali, eu não caio em tentação. E o segundo fator é de que cada vez que eu vou reprovando em concursos, eu vou aprendendo algumas coisas, né? Eu aprendi com o tempo que você tem que priorizar o estudo sempre, só que não é da forma que a gente pensa no começo, que a gente pensa que não, eu vou sentar, vou estudar, eu vou passar rapidinho. Não, tem gente que passou com 8 meses, não, eu vou passar com 5. E as coisas às vezes não são assim, a gente não é o abençoado, né? Tem algumas pessoas que não são abençoadas, pelo amor de Deus, né? Tem pessoas que já têm uma base muito boa de estudo e eu não tive essa base. Então eu tenho que lidar com o fato de que eu preciso voltar 10 casas. Se algumas pessoas precisam voltar 2, 3 casas, eu precisei voltar 10. Então, ser bastante realista comigo mesmo. Então eu fiquei contente com o resultado dessa primeira semana de estudos. Essa próxima semana eu pretendo fazer algumas coisinhas diferentes. Mas enfim, essa semana foi muito boa. Segunda-feira, eu comecei sempre, segunda-feira a gente começa com aquele gás, nossa senhora. Segunda-feira a gente começa, não, na nossa cabeça, não, eu vou fazer tudo certinho, não vou furar nada, vai ser tudo do jeito que eu programei, né? E às vezes não acontece, né? Mas essa semana aconteceu. Apesar de que, né, eu tenha começado, principalmente à tarde, isso é uma coisa que eu reparei, à tarde foi mais difícil de voltar, né? E aí eu dei umas escorregadas ali de voltar uns 15 minutos depois, porque o planejado era começar 1h30. Aí eu comecei, teve uns 2 dias que eu comecei 1h45,
né? Outro, acho que teve 2 horas, teve um que eu comecei 2 horas, teve um dia que eu comecei 2 horas, mas comecei. Isso já é uma vitória, uma pequena vitória, comecei. Aí na terça-feira, mas na segunda-feira, enfim, resumo, foi massa. E aí eu consegui estudar bem, tanto que teve revisão de direito administrativo, foi muito bem, né? Na terça fiz o programado também. Só que eu não lembro que dia que quais foram os dias que eu comecei um pouquinho mais tarde. Eu acho que foi na quarta, ou na terça e na quinta, alguma coisa assim. Foi um pouquinho mais puxado, porque há matérias ali que, né, na terça-feira, que, convenhamos, viu? Economia não é. Mas enfim, é a matéria que tem que ser estudada, então a gente estuda. Na quarta-feira foi um dia bastante penoso, lembro disso, foi bastante puxado permanecer, né, na meta, mas consegui. Por que na quarta-feira? Porque tem muitas matérias chatas, né? Eu ainda peco nessa questão de estudar mais as matérias que eu gosto. Mas ainda assim, eu estudo as matérias que eu não gosto. Por exemplo, exatas é o sofrimento na terra, né? É o martírio para mim, mas eu faço. E o que eu faço? Eu diminuo o tempo dessas matérias. Isso no começo, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente tem que estudar mais as matérias que a gente gosta menos. Mas como eu estou no começo, eu estou tentando engrenar novamente, eu estou tentando pegar o ritmo, né? Outra vez o ritmo, que 7 anos é complicado você, e ainda mais depois dessa pausa, você voltar e ainda voltar no ritmo. Então o que eu faço? Eu baixo um pouco o sarrafo, e aí volta ali, beleza, tenho que fazer, né? Então vou fazer 1 hora, vou começar com 1 hora. Por quê? Porque quando começar a engrenar, quando eu começar a sentir alguns resultados, eu animo. E aí no que eu animo, eu aumento o tempo de estudo. Outra coisa aqui também dessa semana. Há algumas matérias que eu tenho, eu acho que eu preciso estudar mais. E aí eu descubro na hora que eu estou estudando. Esse assunto aqui eu acho que eu preciso ficar 1h15. Então eu vou lá e aumento. Então por isso que em alguns dias aí, deve se perceber que eu fiquei 1h15. E eu avisei na hora, né? Eu avisei no chat que eu faço 1h15, porque eu vou fazer 1h15 daquela matéria, né? Em outras matérias eu faço 1 hora, né? A regra é eu fazer 1 hora, mas em algumas matérias eu acho que eu preciso de fazer 1h15 e aí eu vou e faço, né? Por quê? Porque eu vejo que aquela matéria na verdade eu puxo da minha memória que aquela matéria eu errei bastante na hora que eu fui fazer as questões. Então, acho que esse assunto aqui eu preciso dar mais atenção, né? E aí eu vou e aumento esse tempo de estudo. Quinta-feira foi uma maravilha. Por quê? Porque quinta-feira foi o último dia que eu estudei o dia inteiro, né? Quinta-feira é o último dia que eu estudo o dia inteiro. Então, falo, delícia. Amanhã eu não vou precisar estudar à tarde. Aí, na quinta-feira à tarde eu fui no gás. Eu fui que fui. Sexta-feira eu vou estudar só de manhã. Então, essa última tarde da semana, olha que maravilha, né? E aí, eu trabalho com essas pequenas recompensas, né? E aí, eu estudei bem também. Na sexta-feira foi mais puxado. Na sexta-feira eu quase não estudei, aliás. Quase que eu desisti, quase que a preguiça me venceu. Porque a gente está cansado, né? Que aí eu estudo, né, o dia inteiro. Faço atividade física, faço almoço, lavo louça. Eu intercalo aqui, né, com meu namorado, mas ainda assim, segunda e quarta e sexta eu lavo louça, né? Então, pode parecer, tipo, quando você tem o dia inteiro, tem aquele negócio, aquela parada, né? Pô,
Estudar o dia inteiro, né? A pessoa estuda o dia inteiro, há 7 anos ainda não passou. A gente vai ficando calejado, né? Vai aprendendo a não se mutilar, se flagelar, melhor dizendo, né? Tanto, né? Eu tenho a minha realidade. A minha realidade eu tenho disposição, graças aos céus, a Deus e a minha família principalmente, e ao meu namorado agora, eu tenho a sorte, né? Graças a eles, na verdade, não é a sorte, né? Mas graças a eles, eu tenho o tempo, o dia inteiro para estudar, né? Só que isso acaba sendo uma armadilha. Muita gente fala que é uma armadilha, e realmente é. Porque não só, às vezes, a preguiça te vence no começo, porque no começo você pensa, não, vai ser fácil, e não vai ficando fácil, o resultado não vai aparecendo, né? Aí você tem que ter muito psicológico e muita resiliência. E isso, apesar de eu não ser, por exemplo, eu não me considero uma pessoa inteligente, mas eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Eu vou vencer, eu vou uma hora passar, eu vou passar. Eu sei que eu estou muito melhor do que, eu já bati na trave muitas vezes, né? Mas eu sei que eu não sou uma pessoa de aprender com facilidade. Eu levo meu tempo. Eu demorei muito para perceber isso. E agora, voltando ao ritmo de estudo diário, eu tenho digamos assim, essa calma, né? Essa maturidade de pensar, de ser mais compreensível comigo mesmo, né? Que o que eu quero fazer é ficar só me culpando. Eu nunca vou passar. Um dia se viu, querer passar no concurso tem mais de 20 matérias. Você sempre foi mediana, como você vai passar no concurso, né? E eu me apego muito no que muitos concursados dizem, eu não era o maioral na época de escola. Então eu me apego nessas pessoas. Tudo bem que essas pessoas demoraram menos tempo para passar, uns 3 anos, umas 2, mas eu vou chegar eu vou chegar. Eu vou chegar no meu objetivo. Eu não sei quando, mas eu vou chegar, né? E hoje, esses dias eu estava estudando português e não é o se, é o quando. Vai chegar. Quando? Não sei, mas vai chegar. Enfim, acho que é isso, né? E aí pretendo, eu tenho sérios problemas em conseguir inserir os finais de semana no meu estudo. Principalmente quando eu faço a semana muito boa. Se eu vou bem durante a semana, é complicado. Mas eu preciso colocar os finais de semana no meu ciclo, porque eu preciso colocar redação, eu preciso colocar, acho que praticamente redação, porque aí as outras são só revisões, mas eu preciso melhorar minhas revisões e a minha redação. Enfim, acho que é isso. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários o que vocês querem de vídeos fora do estudo, né? Para que a gente converse, para que eu comente, né? Falar, por exemplo, dos meus erros. Nossa senhora, vai ter um vídeo mais de 1 hora falando aí dos meus erros. Para que, por exemplo, para quem está começando, que não os cometa, né? Deixe nos comentários o que vocês têm de dica para falar, para me sugerir, né? E qualquer coisa, ao compartilhar, né, o estudo de vocês, como que é a rotina de vocês. Nessa semana que vem, eu pretendo fazer estudos à noite também, porque eu sei que muita gente estuda mais à noite, né? Justamente porque trabalho, né? Não são iguais, não tem a minha realidade, né? Então, para quem estuda à noite, eu pretendo começar com 1 horinha, mais ou menos, essa semana, né? E aí eu vou fazer só à tarde e à noite os vídeos, né? Vou fazer o estudo à tarde, 3 horas, e à noite eu vou começar com 1 hora, né? Vou sentir,
porque eu não sou muito da noite, né? Eu estudo mais de manhã, eu rendo melhor de manhã. Mas como isso daqui é um estude comigo, né? Eu quero estudar não só, eu quero estudar com vocês também, né? Eu sei que é um estude comigo, mas eu quero estudar com vocês também, para motivar, né? Que eu motive vocês e que vocês me motivem, beleza?